Boa tarde, tudo bem? Eu sou o André, monitor de Direito Constitucional. Eu vou apresentar para vocês mais uma aula sobre poder legislativo. Vou contextualizar vocês na matéria, tá? O poder legislativo é a quinta unidade do, do que vocês vão acompanhar no Direito Constitucional 2. E a matéria de poder legislativo, ela se conecta no caminho com as outras matérias, pois o poder legislativo é de onde se origina todas as práticas e todos os processos de onde é retirado os demais processos. É entendido como o processo legislativo a mãe de todos os outros processos. Então, dentro do processo legislativo, o que é disposto temas como o processo civil, o processo penal. Além disso, também é dentro do processo legislativo que é encontrado a forma e os certames aonde é feita a lei que está em vigência no país. Dentro do processo legislativo, a gente vai entender a tipificação das leis e quais são os tipos de leis. No último Na última revisão, foi abordado as leis complementares e a emenda constitucional. São dois dispositivos que são tipos de leis que têm especificidades diferentes. Basicamente, a lei complementar ela vai versar só sobre assuntos que está estabelecido no rol dentro da Constituição, e isso se diz praticamente só de parte tributária. E a emenda constitucional, ela é feita, ela é conduzida dentro de matérias para emendar a Constituição. Tem dentro dessas matérias também ocorre algumas vedações que a gente pode acabar observando a ligação entre todas as matérias abordadas nesse semestre. Como durante um estado de exceção, a emenda constitucional ela é vedada, tá? E além disso, a emenda constitucional ela é estabelecida o sistema de propositura com um terço de deputados ou senadores para propor essa emenda constitucional, tá? A emenda constitucional ela é votada em dois turnos pelas duas casas e ela tem a publicação feita pela própria mesa da Câmara de Deputados. A principal diferença também da emenda constitucional é que ela vai tratar sobre assuntos que o presidente da República não vai ter veto nem sanção. É uma forma do poder constituinte se manifestar sem a participação do executivo. São esses dois modelos, basicamente, que foi tratado na outra aula. E também tem os temas que eles não podem abordar dentro da emenda constitucional, que são as cláusulas pétreas, né? Que é sobre voto, nacionalidade, a forma de voto. Além disso, a emenda constitucional, ela é um tipo de lei, ela é bem comum do ordenamento brasileiro. O principal exemplo que eu passei na última aula foi a emenda à PEC das domésticas, né? Popularmente conhecida como PEC, que diferente de outros projetos de leis, não é um projeto, é uma proposta, né? Proposta de emenda constitucional. Tem que se atentar a isso, que é a grande diferença dos outros. É, no Brasil, falei sobre a diferença também, que cada uma versa, né? A lei complementar ela vai só falar sobre o que está designado no rol, e são alguns tipos de leis. Hoje a gente vai abordar mais algumas, né? E eu vou falar um pouco sobre as emendas constitucionais, as leis complementares, que já foi dito nas últimas duas aulas, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias e os decretos legislativos
e além das resoluções. Um processo legislativo ele pode ser considerado ordinário, pois ele vai tratar de matérias que estabelecidas em lei ordinárias, tá? Esse processo ele vai seguir alguns ritos, né? Diferente da emenda constitucional e também diferente da proposta e da lei complementar sobre a votação e sobre a propositura, né? A lei, a lei complementar, ela tem consigo um movimento de trazer é, o resíduo das outras matérias que não foram colocadas no, dentro do dispositivo. São consideradas leis residuais e elas têm o seu próprio procedimento para ser estabelecido, tá? A propositura da lei ordinária é necessário a apresentação de, de um parlamentar, pode ser um parlamentar, um presidente da República, um integrante do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superiores, ou um procurador-geral da República. É, ela pode tratar de diversos assuntos, tá? Tanto na área penal, tanto na área civil, tributária e administrativa. A maior parte das leis do nosso país se trata de lei ordinária e ela precisa ser sancionada pelo presidente da República. O projeto de lei, ele é aprovado por maioria simples, né? A maioria simples, ela leva em conta o quórum que está presente na casa. Então, relembrando da outra aula, a maioria absoluta vai levar em consideração o quórum total de de todo o Congresso, né? Então, independente que tenha 400 deputados, para você aprovar um projeto de lei complementar, você vai precisar de ter o número total, né? São 257, se eu não me engano. E para aprovar uma proposta de emenda complementar, é necessário 3/5 do quórum da casa. Além disso, é, essa é a votação, que é um pouco mais para frente. O projeto de lei ordinário, ele, além de ser aprovado por maioria simples, ele pode ser aprovado por esses componentes que eu falei, e ele tem uma particularidade que ele pode ser proposto também pela população, que tem uma regra que é de 1% do eleitorado do país sendo distribuído pelo menos por 5 estados e com não menos de 0,3% deles. Então, você precisa ter 1% do eleitorado distribuído por 5 estados da União. Por exemplo, se você 1% da União, 220 milhões dá 2,2 milhões. Se você conseguir 2,2 milhões no estado de São Paulo apenas, você não consegue propor uma lei ordinária, porque é necessário é, o acordo de 5 estados da União. Então, você vai chegar a esse número de 2 milhões e 200 mil pessoas. Você também vai precisar estabelecer que outras pessoas de demais estados consigam também assinar e mostrar que é um interesse da população no geral, né? A lei ordinária também, ela pode ser
ela tem todo o seu processo, né, dentro dela de caminho que é traçado dentro dela, né, o próprio processo legislativo vai trazer o o caminho, né, que ela é estabelecida, ela é apresentada, aí depois disso ela passa por comissões, aí ela tem a sua análise de constitucionalidade, ela vai ser estabelecida se necessário por plenário. Tem todo esse caminho que nas próximas aulas eu vou apresentar para vocês após explicar cada uma delas, tá? Tem também a parte que o presidente vota, ele pode votar por motivo político, né, uma lei. Além disso, as leis ordinárias são as que mais tem no nosso ordenamento, né. Elas, enfim, as leis ordinárias, elas são as que mais elas que vão pautar praticamente todo o resto, que a Constituição não pauta, e ela também pode ser proposta pelo povo, né. Eu trouxe para vocês os 2 exemplos, tá, e tem também, dentro do processo legislativo, alguns fatores de divisão entre essas leis, né. Dentro deles tem algumas classificações doutrinárias, que são, que pode ser representada pelo poder autocrático, democrático, direto, indireto, representativo ou semi-direto. O rito, né, são os ritos ordinários, aqueles que tratam sobre leis ordinárias, né. Tem os ritos sumários, né, eles seguem as mesmas fases de procedimento do processo ordinário, com ele mas dentro desses exemplos, surge a necessidade de que o Congresso ele se adapte e traga uma maior celeridade ao processo. Então, dentro dos ritos sumários, é estabelecido um prazo para o Congresso Nacional estabelecer sobre a demanda, que são denominados os projetos de lei ordinária em regime de urgência. Também tem os ritos especiais para elaboração das leis ordinárias, que o rito especial são ritos que se diferem daquilo que é conhecido como rito ordinário, que são todos os outros ritos, né, que é de emenda à Constituição, das leis complementares, das leis delegadas, das MPs e das resoluções, além dos decretos legislativos. Sobre o prazo, o decurso de prazo do atualmente, o Brasil retirou a aprovação tácita de projetos. Ou seja, não existe mais aprovação tácita de projetos das espécies legislativas sem apreciação deste por parte do Congresso Nacional, pela simples expiração do prazo previsto para sua análise. Então, quando chega no momento, o Congresso ele para de ele não o Congresso nunca vai aprovar uma lei pelo tacitamente, né, não votou a lei, passou o tempo, então automaticamente ela está sendo aprovada. Não existe isso dentro do Congresso Nacional. Eu estou trazendo isso para estabelecer o seguinte paralelo: não vai ter uma aprovação tácita sem a aprovação do projeto dentro das casas legislativas, mas pode ocorrer de um processo ser aprovado tacitamente pelo prazo, pelo presidente da república. Se ele não se manifestar dentro do prazo de 15 dias, por meio de veto ou sanção, é estabelecido que em 15 dias úteis
A sanção, ele foi aprovar, ele aprovou, que ocasiona a sanção tácita pelo presidente da República. O processo legislativo é o responsável, né, por trazer toda a parte de todo o processo, né? O processo legislativo, ele basicamente ele é iniciado dentro é iniciado, ele é apresentado. Aí, por exemplo, se ele foi iniciado dentro da Câmara dos Deputados, ele vai ele tem 2 opções, ele pode ser aprovado com emenda a apro pode ser aprovado ou rejeita as emendas, ele pode ser rejeitado. No caso de rejeição do projeto, ele vai para arquivo. Se ele for tiver aprovação, é rejeitado pelas emendas, ele vai ir pelo presidente da república, que pode determinar a sanção ou veto. Aí vamos supor o caminho mais tranquilo, né, o caminho mais comum de se acontecer. O processo ele vai se iniciar dentro da casa, ele vai ser aprovado, né. Depois disso, ele passa pela casa revisora, que é a casa contrária do projeto, e depois ele passa para o presidente da república, e se podendo estabelecer sanção ou veto. Em caso de sanção ou veto, ele volta para casa, né, e ele pode ser promulgado pelo Senado. Além disso, o presi isso. O processo foi lá, foi aprovado, passou por todas as casas, terminou tudo isso, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional e ele é enviado e é recebido pelo presidente da República. O que o presidente da República vai acabar fazendo? Ele pode tomar 2 caminhos, né. Ele pode estabelecer a sanção expressa, que é ele estabelecer que ele aprovou, sim, eu aprovei, e depois disso vai ser promulgado e publicado, né. Essas são as fases de promulgação e publicação, que é dar a publicidade ao ato feito e estabelecer quando vai passar a valer a lei e quando vai ser estabelecido tudo isso. E também pode ser estabelecido o silêncio por 15 dias úteis, que eu estabeleci para vocês, que é conhecida a sanção tácita. O presidente da república passa e promulga, o presidente do presidente do Senado, caso o presidente da república não promulgue, quem pode promulgar é o presidente do Senado. Em caso de veto, presidente, ó, eu não quero mais, não gostei disso daqui, ele o presidente da república veta, isso é encaminhado para o presidente do Senado, ele passa para o Congresso Nacional, que pode manter o veto ou rejeitar o veto. E caso ele rejeite o veto e o presidente não se manifeste, ele é promulgado pelo próprio presidente do Senado. As hipóteses de veto presidencial, é o veto político e o veto jurídico. O veto ele se baseia numa discordância, né, de estabelecida entre o Congresso e o presidente da república sobre determinado tema. O presidente da república, o veto
político é quando a matéria é contrária ao interesse público. O jurídico, ele é estabelecido como uma matéria que o presidente entende inconstitucional. O presidente ele tem 15 dias, né, ele vai tratar desse assunto durante os 15 dias estabelecidos, né, tramitação, o veto, depois disso ele faz todo aquele trâmite que eu falei para vocês. Basicamente, essa é a lei ordinária, né, ela pode ser proposta tanto por parlamentar, presidente da república, procurador-geral da república, entre outros, né. A lei ordinária ela pode ser votada em matéria simples e ela vai versar sobre a maioria dos temas, exemplificados na nossa Constituição. Agora falar um pouco sobre as medidas provisórias, é um dispositivo também que é bastante utilizado, ele tem algumas vedações dentro da Constituição, ele não pode ser um instituto que é comumente usado, por conta do tempo, né, ele tem um tempo pré-estabelecido para ser feito e além disso, ele também vai estabelecer alguns assuntos que ele não vai poder tratar. Primeiramente, a medida provisória, ela é um instituto que é privativo do presidente da república, e ele precisa, estabelecer 2 critérios para propor, relevância e urgência. Um caso que é bem simples de perceber, uma medida provisória, foi durante a pandemia, onde o presidente precisava destinar alguns recursos, e pela urgência e pelo estado de o país se encontrava, foi estabelecido umas medidas provisórias para estabelecer, destinação de recursos para algumas áreas afetadas durante a pandemia. E a medida provisória, ela é em situações, como na pandemia, imediatas, não pode ser esperado uma demora pelo poder público. A medida provisória, ela é estabelecida pelo presidente, né, e ela também tem força de lei, tá. E o presidente propôs a medida provisória e ela passa, após esse período, por uma apreciação dentro do Senado não, dentro do Congresso Nacional, e essa pelo Congresso Nacional, e essa apreciação é feita para aprovar ou não aprovar a lei. Dentro do artigo 62 da nossa Constituição, tem as matérias e conteúdos que a MP pode versar. A MP, como eu disse no começo, ela não pode falar sobre qualquer tema, ela por ela ser qualquer tema, né, ela basicamente, o que é vedado pela medida provisória, são as cláusulas pétreas, né, que são a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, os partidos políticos e o direito eleitoral. A MP não pode falar sobre direito penal, processual penal e processual civil. Além disso, não pode versar sobre a organização do judiciário e planos plurianuais de diretrizes orçamentárias.
ele também não pode a MP não pode dizer sobre, procedimentos que aumentem a carga tributária, né. Ela não vai poder falar sobre majoração de impostos ou outros, eh, efeitos dentro da política tributária. O prazo, quanto ao prazo, né, a medida provisória, ela fica estabelecida dentro do prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Então, o tempo total são de 120 dias. Em caso de não aprovação, essa medida provisória, ela acaba se tornando, ela não sendo convertida em lei pelo Congresso Nacional, acaba perdendo a sua eficiência. Uma medida provisória, ela se torna uma lei ordinária, né. E também tem uma outro componente especial da MP, que o prazo dela, 120 dias, né, que são 60 dias prorrogados por 160 dias, acaba sendo estabelecido um cessar dentro do recesso parlamentar. Então, prazo fica suspenso, né, se tiver em processo, acabou os 20 dias, ela vai continuar até o final do congresso, até o final do prazo. O primeiro ponto que é estabelecido, que é analisado pelo parlamento, é a constitucionalidade da medida provisória. Eles estabelecem se não fere nenhum preceito da Constituição, e para deliberação é estabelecido isso, né, um dos requisitos para deliberar a a proposta. Se a medida provisória não for apreciada em 45 dias contados de sua publicação, ela entra em regime de urgência em cada uma das casas e tem a pauta trancada, né, então isso quer dizer, não pode se aprovar outros projetos dentro desse período estabelecido e até a apreciação do decreto. Aqui a gente falou sobre um ato privativo, né, do presidente da república, que é a medida provisória. A medida provisória, ela tem um prazo de 60 dias, sendo prorrogado por 60 dias. Ela pode se tornar uma lei através de um decreto legislativo, e depende da apreciação das casas, né. Ela não pode versar sobre matéria de direito penal, processual penal, eh, e processual civil. Ela também não pode falar sobre a organização do judiciário e do Ministério Público, e também sobre carreira e garantia dos membros do poder judiciário. Além disso, ela não vai falar sobre as cláusulas pétreas, que é a nacionalidade, a cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Ela tem dentro do seu prazo, em caso de recesso parlamentar, esse prazo fica estabelecido e continua sendo usado, né. Além disso, é um componente bastante utilizado e ele tem que ser utilizado sobre temas de relevância e de urgência nacional. Eh, Além disso, ele precisa ser aprovado
e apreciado pelo Congresso Nacional, que ele precisa também, dentro do Congresso Nacional, vai ser estabelecido algumas proposituras para que dentro disso seja elaborado e estabelecido seja estabelecido alguns seja estabelecido alguns não, seja estabelecido preceito constitucional, se aquela lei não fere nenhum direito constitucional. Além disso, a gente falou um pouco sobre o direito, sobre o processo, sobre como é feita como que é feito todo o processo do direito dentro do direito, sobre a forma que foi estabelecida, que é proposta dentro do direito constitucional, e que pode virar um decreto legislativo, e que é estabelecido por decreto legislativo a propositura da lei. E tem uma outra forma de lei, que são os decretos presidenciais, que a gente já estabeleceu, que são basicamente decreto de intervenção federal, o decreto de instalação de estado de sítio e o decreto de estado de defesa. Basicamente, foi o que a gente estudou na unidade anterior, onde o presidente da República, ele vai passar primeiro pelo Congresso Nacional antes de poder instituir o, o chamado estado de defesa. Então, antes de ser colocado, o presidente da República, ele estabelece uma propositura para o Congresso Nacional, para assim estabelecer o, o decreto, né? Tem um outro, tem um outro dentro desse projeto de lei, né? A medida provisória, que é uma medida de urgência e que é necessário ter uma relevância, interesse nacional para ser proposta. Tem os decretos presidenciais, que são os decretos de estado de sítio, né? E, entre outros, estado de defesa e intervenção federal, que é a lei delegada, que é um instituto onde o presidente da República ele pede para o Senado que ele possa elaborar a lei. E ele fala assim, é como se ele falasse assim, eu posso estabelecer o poder constituinte, eu posso fazer a lei para vocês aprovarem, posso criar o meu texto, né? Ele vai pedir uma concessão especial para estabelecer esse texto, tá? É um instituto que não é muito usado, né? E ele também não é muito usado porque ele tem algumas vedações para ser utilizado, né? A lei delegada, ela não pode ser objeto de competência exclusiva do Congresso, ela não pode legislar sobre atos exclusivos do Congresso, da Câmara do Senado, e nem temas relacionados com a organização do Judiciário e do Ministério Público, assim como assim como o estabelecido anteriormente, né, pela medida provisória. Então ela vai seguir praticamente as mesmas vedações. E também é sobre o poder, sobre as cláusulas pétreas. A lei delegada basicamente não é utilizada, né? São raríssimos casos, porque dentro do poder legislativo, o presidente, dentro da organização do poder legislativo, o presidente ele pode usar a base aliada dele para
propositura do texto como lei ordinária, né, ainda não precisa propor o texto. Então, por mais que o texto pode ser do presidente proposto por outro deputado, ele pode usar o lobby político dele, né. Então não tem muita efetividade a lei delegada. E ela vai atuar basicamente como uma lei, não que o presidente quer propor, que não vai ser que não tem relevância e urgência, e ela tem a justificativa para dar maior eficácia ao Estado, né. Mas assim, ele virou um instituto dentro da Constituição que não tem muita que tem um porquê, né, que é o presidente poder legislar, mas dentro do nosso ordenamento, porque baseado dentro do Congresso, ele mesmo pode estabelecer para alguém que está dentro daquele contexto, né. Ah, mas falar um pouco da fase constitutiva, né, que a para encerrar, a resolução do Congresso Nacional sobre dentro da fase constitutiva, ela denomina assim: "A solicitação é feita pelo presidente, sua aprovação dependerá do voto de maioria simples dos membros de ambas as casas legislativas. Caso seja aprovada a lei delegada, o Congresso Natural o Congresso Nacional vai fazer uma resolução que vai especificar o conteúdo, os termos e o prazo para o exercício da delegação concedida. É declarado inconstitucional um pedido de lei delegada que não estabeleça uma delegação uma delegação genérica, né, que dê poder limitado ao presidente da república estabelecer algo, né. Se o presidente da república falar: "Eu quero legislar sobre isso", e ele não vai estabelecer o que ele quer legislar e vai dar poder absoluto para ele, é considerado inconstitucional. Então por hoje é isso, né, eu falei um pouco, relembrei sobre a emenda constitucional, estabeleci também qual que são as leis aonde o presidente da república vai ser são prati que ele é privativo, né, que é a lei delegada e as MPs, sendo que as 2 fica bem clara a força do poder constituinte, que o presidente da república não pode estabelecer alguma coisa que não seja de acordo com o poder constituinte, que é o Congresso Nacional. Falei um pouco sobre a lei ordinária e o caminho delas. Eu vou estabelecer um pouco mais para frente uma aula só sobre o caminho, né, das leis, sobre como é feito. Expliquei basicamente por cima, porque cada veto, cada sanção tem a sua forma de ser feita, tem a sua explicação, e falei um pouco sobre os decretos legislativos, que são a forma de a forma de lei que é estabelecida a intervenção federal, estado de sítio e o estado de defesa. Então, basicamente, hoje é isso. Muito obrigado por acompanhar até o final e tchau.